Coragem, lealdade e determinação. Estes são os temas da sublime história que vamos contar. Uma história que se passa em uma época em que as nações, lutando por seus interesses, somente trouxeram tragédia e destruição. Mas no meio de tudo isso, uma pequena luz aparece na escuridão. A luz de um cão. Um cachorro que, apesar de todas as adversidades, não desistiu. Nossa história começa em 2014, na Ucrânia, quando o famoso criador de pitbulls chega no país para sua primeira visita. Este é Chico Lopes, premiado no mundo inteiro por suas conquistas no campo da criação de pitbulls. Apaixonado por cães, aos 20 anos Chico decidiu dedicar sua vida a encontrar a genética perfeita do verdadeiro American Pit Bull Terrier. Um cão corajoso, forte, leal e afetuoso. Um amigo disposto a proteger e amar seus donos até o fim. Custe o que custar. Chico viaja para a Ucrânia para participar de mais uma competição. Ele traz consigo sua amada esposa, Thaís Lopes, e sua fiel amiga e competidora, Copperday. Depois de apenas alguns dias em solo ucraniano, Chico se apaixona pelo país e seu povo, pela forma como é recebido e tratado. Como alguém que viajou o mundo inteiro, ele percebe que definitivamente havia algo especial nessas pessoas. Mas por uma triste coincidência do destino, Chico chega à Ucrânia no exato momento de um grande conflito entre o pequeno país e sua vizinha, a gigante e assustadora Rússia. Caminhando pelas ruas de Kiev, vendo tanques e soldados ucranianos marchando em protesto pelo país, ele se impressiona com a força e coragem daqueles homens. Sua admiração pela Ucrânia cresce ainda mais. We look at the people from Ukraine, we look at the burning tires, the smoke, the people very sad. They feel like somebody that has been hurt, like somebody took their pride. But I saw that they were prideful to stay there and stand up, because sometimes people say you cannot have fear, and this is a lie. Fear will always be factor. The champions have fear, but they go against the fear, and it's your ability to go against the fear that defines your altitude in combat. Dias mais tarde, durante a competição de cachorros, um advogado ucraniano pede para conversar com Chico. Ele parece muito interessado em seus cães. Chico não sabia na época, mas esse homem acabaria se tornando um de seus melhores amigos no futuro. Seu nome era Nikola Kovachok. And so Nikola is a lawyer, and he's like, "Oh, I'm very interested in your dogs, blah blah blah." And I told him, "Can you sell me this dog?" I said, "No, I cannot sell you this dog. It's my dog. I cannot. Maybe a puppy." And he said, "Oh, can you ship to Ukraine?" I said, "I don't know how to ship to Ukraine. I never ship to Ukraine. If you really like a puppy, you come to Brazil." I never thought he will come to Brazil. And the next thing I know, he programmed vacation with his wife, and they fly to Brazil. Nikola passa alguns dias no Brasil acompanhando o trabalho de Chico, seus métodos e filosofia. Com o passar do tempo, sua amizade se fortalece cada vez mais. Nikola, interessado em saber mais sobre o American Pit Bull Terrier, e Chico, aprendendo sobre a cultura da Ucrânia e seu povo. Um dia, Chico decide que quer levar seus cães para a Ucrânia. E Nikola era o homem a quem ele confiaria essa missão. And I was thinking, how can I give him more puppies to take? He bought that puppy. I want to give him as a gift other puppies, but he cannot take. They only can take one per plane. So I thought, I'm going to do these breedings. I have like 5 females. I will breed at this pit, and I want you to take her. We don't know if she's pregnant 100%, but I think she will be. More than likely, he'll have puppies. Algumas semanas depois, 7 saudáveis filhotes nascem na Ucrânia. Os primeiros receberam o nome de 2 dos mosqueteiros, Athos e Porthos. Em seguida, veio Rumble, como o famoso personagem de Stallone. No lado feminino havia Petchenka, My Lady, Red Fury e, por último, Hakata, que foi inspirado pela música. O combinado era que, após o nascimento, alguns dos filhotes voltariam ao Brasil para ficar com Chico, enquanto outros ficariam na Ucrânia para morar no país. Athos, Petchenka e Hakata foram os escolhidos para viver com Mikola e sua família.
Os anos se passam e esses 3 filhotes crescem e se tornam animais belos, fortes e leais, ganhando competições e atraindo a atenção de todos que os veem. O segredo de tanta imponência é que todos eles traziam consigo a mesma impecável genética encontrada nos lendários cães de família do final do século XIX. Um DNA de elite selecionado para torná-los criaturas fortes e implacáveis, capazes de enfrentar até os piores desafios, mas ao mesmo tempo atenciosos e gentis o suficiente para cuidar e proteger os mais vulneráveis. Qualquer um que tivesse um vislumbre desses pitbulls não poderia negar. Estes não eram cães normais. Depois de alguns bons meses na Ucrânia, Petchenka volta ao Brasil e deixa a família na companhia segura de Atos e Hakata. A presença desses pitbulls tornou as crianças mais corajosas e confiantes em si mesmas, e a união familiar também foi se fortalecendo cada vez mais. A família Kovalchuk estava mais feliz do que nunca. Parecia que nada podia estragar sua alegria. Fevereiro de 2022. O jornal anuncia que os russos se aproximam de Bucha. Nicola e sua família se apressam para juntar seus mais valiosos bens e deixar a cidade o mais rápido que puderem. Eles enchem 3 carros com malas e objetos de valor, até que sobra somente espaço para os 2 cachorros. Diante da escolha de levar seus queridos cães ou os netos do vizinho, Nicola decide levar as crianças. Ele pede ao vizinho que alimente os cachorros e cuide deles enquanto a família estiver fora, e deixa os cães com a importante missão de proteger o seu lar. Durante dias, os russos ocupam a cidade de Bucha, destruindo patrimônios, matando civis, incendiando prédios e espalhando medo entre pessoas inocentes. Os moradores de Bucha se escondem em suas casas com medo do exército russo. Atos e Hakata, apesar de distantes da zona de guerra, permanecem atentos, protegendo a casa dos Kovalchuk. Após semanas de invasão, os russos finalmente decidem partir. Mas antes, eles se dirigem a bairros residenciais para saquear casas e procurar riquezas e objetos de valor. Com violência, eles derrubam portões, quebram janelas e destroem tudo o que encontram em seu caminho. Quando eles chegam à casa dos Kovalchuk, eles derrubam a porta da frente e tentam entrar. Mas de repente, ouvem um forte latido de cães e se assustam. Um dos soldados, impaciente, num gesto de covardia, saca uma granada. Hakata latindo ferozmente diante da porta e Atos para atrás. O pino é arrancado e a granada é lançada pela janela. O vizinho, com medo, se desespera ao ouvir o estrondo. Hakata não resiste à explosão, mas Atos permanece vivo. Ele cambaleia para ficar de pé, assustado, mas ao ver sua irmã morta no chão, ele percebe que a missão de proteger a casa agora cai em seus ombros. Imediatamente, tomado por uma coragem heróica, ele começa a latir para os soldados. Os russos ficam surpresos ao ver que nem mesmo uma granada foi capaz de parar aquele cão. Então eles atiram pelas janelas, tentando acertar o alvo, mas o cachorro não desiste e continua a latir ferozmente. Nenhuma bala o atinge. The neighbor says they are shooting inside the house because Atos is in the house fighting them. But they shoot him and they cannot catch him. And so the Russians, they shoot him bullets inside the house, but they don't take the television. The only house they don't take TV and they don't take the stuff is for my friend Nicola. Os soldados ficam sem munição, mas o cachorro continua latindo. Com medo, os russos finalmente desistem e seguem seu caminho. O vizinho, que viu tudo pela janela, pensava que os 2 pitbulls tinham morrido. Ele conta ao Nicola e ao Chico, e todos se entristecem com a terrível notícia. Até que um dia, olhando para fora de casa, ele enxerga algo que o enche de esperança. Ele corre e pega o telefone para contar a eles. Atos estava vivo! Ele acabara de vê-lo andando no quintal vizinho. Quando Nicola e Chico ficam sabendo disso, eles começam a discutir um plano de resgate para Atos. A essa altura, Nicola já estava a quilômetros de Bucha. Uma viagem até lá levaria pelo menos 42 horas. Seria complicado e muito perigoso. No entanto,
Nicola se lembra de um grande amigo que tinha na Ucrânia. Seu nome era Roman. Roman era um político influente que havia se voluntariado ao exército ucraniano para defender o país contra os russos. And when they tell him the story that Tos is alive, he grabbed 4 or 5 guys, put him in a car, and they driving into Busha. They driving into a very dangerous place. They can get killed. But he goes there, and they walk inside the house. They see no door, no glasses, and they see the bullet holes. And they see Atos in the sofa, hurt, swollen, infection. And he look at them, and he's like, wow, he's alive, he's waiting for the family. He never left the house. He never tried to run away. He was not afraid for the guys to come back with more grenades. He couldn't be so scared not to come back. And he stood there waiting. This dog is freaking amazing. And so my friend crying, he grabbed Atos and put him in front of the car, and they're riding. He tells, sit down, champ, sit down, champion. And they take him to the hospital. They start to work with antibiotics to make surgery and take the pieces of metal inside him, inside his head. And he survived, he's alive. Quando Nicola ouve a notícia de que Atos havia sido resgatado e passava bem, ele entra em seu carro e dirige um longo caminho até Busha para vê-lo. Depois de tudo o que aconteceu, Chico diz a Nicola que daquele momento em diante, seu cachorro passará a se chamar Atos, o herói de Busha. Ele será lembrado como o cachorro que, apesar de todas as adversidades, não desistiu. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять. Сідай, а то си попадеш, сідай туди. The problem is you don't have no gas to get there, so I gotta go by train. But we made it so far.